hábitos enriquecedores. Será mesmo que isso funciona? Eu te pergunto, por que você acha que existem algumas pessoas que conseguem sair do zero e prosperar de uma forma abundante, enquanto outras que também começaram do zero continuam no zero e infelizmente não conseguem prosperar, nem sequer conhecem a abundância? Eu te convido a assistir esse vídeo até o final para você entender o poder dos hábitos e, claro, para você aprender os 7 hábitos enriquecedores de Salomão. Hey, Anderlino aqui, seja muito bem-vindo de volta ao canal mais brabo do Brasil. E agora você vai ver qual é o primeiro hábito que foi responsável por Salomão ser o homem mais próspero e rico financeiramente dessa terra. Eu acredito que você já conhece quem é Salomão. Se você não conhece, você vai conhecer e se você não conhece Salomão, você vai conhecer ele através desse vídeo. E claro, esses 7 hábitos eu não tirei da minha cabeça. Esses 7 hábitos que enriquecem estão na Bíblia. E se você não sabe, Salomão escreveu 3 livros que estão na Bíblia. Primeiro, Provérbios, que é o mais conhecido. Segundo mais conhecido, Eclesiastes. E o terceiro, Cantares de Salomão. Mas nesse vídeo nós vamos se basear nesses 2, Provérbios e Eclesiastes. E eu quero começar aqui te falando qual é o primeiro hábito que enriquece segundo Salomão. Mas antes, lembra de deixar o like aqui para ajudar o YouTube a divulgar esse vídeo para mais pessoas. E o primeiro hábito está lá em Eclesiastes 11, versículo 1. E eu vou pegar uma cola aqui na minha Bíblia de estudo, que eu sempre recomendo ela aqui no canal. Se você tem dificuldade de entender a Bíblia ou você quer comprar uma Bíblia de estudo e não sabe qual comprar, eu uso essa daqui, recomendo muito, que é a Dake. Tem o link dela lá no meu site, só você entrar aí na descrição do vídeo, lá dentro do meu site, tem essa Bíblia aqui. E Eclesiastes 11:1 diz assim: lança teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. O que que isso daqui significa e o que que tem a ver com o nosso primeiro hábito que enriquece segundo Salomão? É sobre a reserva de emergência. Eu sei que a maioria das pessoas não tem uma reserva de emergência. Provavelmente, no máximo, 3% das pessoas que estão assistindo esse vídeo tem uma reserva de emergência. E esse versículo diz respeito a isso também, porque ele pode ter outro sentido em outros contextos, mas aqui nesse vídeo nós vamos falar desse contexto da reserva de emergência. E o fato de você lançar o teu pão sobre as águas é o seguinte: é você viver com o suficiente que você precisa agora e você tirar um pouco para o seu futuro, como se você fosse investir, você saber que amanhã você vai precisar. Então você pega um pedaço, pega um pouco e você guarda pensando no seu futuro. É por isso que está escrito para você lançar o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Aqui está falando de presente e futuro. O que você fizer no presente vai determinar o seu futuro. Então lembra que você precisa investir no seu futuro. E querendo ou não, a reserva de emergência está ligado com o segundo hábito que enriquece segundo Salomão, que está lá em Eclesiastes 9:11. Eu vou pegar a cola aqui de novo, que diz assim: voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a corrida, nem dos valentes a peleja. Presta atenção nessa parte aqui, ó. Tampouco dos sábios o pão, nem dos prudentes as riquezas, nem ainda dos inteligentes. E agora que entra o que a gente vai falar. Mas tudo depende do tempo e do acaso. Qual é esse segundo hábito secreto que está aqui em Eclesiastes 9, versículo 11? É sobre você ter várias fontes de renda. Querendo ou não, esse segundo hábito está ligado com o primeiro. Você ter uma reserva de emergência e agora você também ter várias fontes de renda. Uma das formas de você fazer isso é investindo. Como eu te falei, você lançando teu pão sobre as águas. Uma parte você vai guardar para o futuro e a outra você vai separar para poder multiplicar ainda mais o seu dinheiro, o seu montante, e você diversificar as suas fontes de renda, como por exemplo
tivemos a pandemia e a maioria das pessoas só tem um emprego, só tinha uma fonte de renda. E o que aconteceu? A empresa fechou e a pessoa não tinha onde receber dinheiro, não tinha mais nenhuma fonte de renda, e isso fez as pessoas ficarem mais alertas em relação a isso. E Salomão deixa isso aqui bem claro na última parte do versículo, que é onde eu quero focar, que ele diz: tudo depende do tempo e do acaso. O que isso significa? Que o tempo é o mesmo para todos. Por exemplo, na pandemia, olha só, tudo se fechou. E quantas pessoas conseguiram se reinventar? Quantas pessoas, infelizmente, continuaram sem nada e até mesmo piorou depois da pandemia. Mas aqui fala que a crise, ela vem para todos e você precisa estar preparado para ela. Queira você ou não, ninguém quer uma crise, mas é necessário estar preparado para as coisas ruins. Então, lembra também daquele velho ditado de não colocar todos os ovos na mesma cesta. E agora foca aqui que nós vamos para o terceiro hábito que enriquece, segundo Salomão. E esse é o que eu mais gosto, tá? Em Provérbios 11, 25. Eu aposto que você já até conhece esse Provérbios, que fala assim: a alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Em algumas traduções, a parte B vai falar que o que ajudar também será ajudado, mas a gente vai ficar com a parte A, que é a alma generosa prosperará. Aqui está combatendo todo tipo de egoísmo, de orgulho, de vaidade, todos esses sentimentos, até mesmo rancor. Não existe isso, você tem que perdoar todas as pessoas, e o grande segredo para isso é você se lembrar que nós não merecíamos perdão, mas ainda assim Jesus nos perdoou. Então a nossa obrigação é ajudar a todas as pessoas, porque nenhum de nós merecia estar aqui vivo, mas Deus fez isso por nós. Então vamos fazer o nosso melhor para as outras pessoas, e lembra que quanto mais você for generoso, mais você vai prosperar. Inclusive esse é um dos grandes princípios e segredos do povo judeu, que é a chave que realmente faz eles prosperarem. Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo sobre a prosperidade do povo judeu, pode deixar aí nos comentários que eu faço esse vídeo, porque tem muitos princípios para você aprender com o povo judeu. Então esquece essa história de que você não vai ajudar ninguém, porque ninguém te ajuda, porque a recompensa não vem dos homens, a recompensa vem lá do alto. Então não faça esperando só nessa terra. Até a Bíblia fala que se você só espera nessa terra, você é a pessoa mais miserável de todas. E agora é o mais polêmico de todos. Eu tô até com medo de falar esse quarto hábito que enriquece, segundo Salomão, mas eu não vou colocar a minha opinião aqui, eu vou falar só o que está escrito aqui, que está lá em Provérbios 23, 20. Se você estiver duvidando que está escrito isso, você pode acompanhar aí também, pegar uma Bíblia, e fala assim: não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. E eu vou pegar um pedacinho do versículo 21 também, que fala: porque o beberrão e o comilão empobrecerão. Olha o que Salomão está falando. Ele diz para você não andar com os beberrões de vinho, nem os comilões de carne. Mas o que isso significa? Não é que você não pode comer carne e nem beber vinho, mas ele está falando de pessoas que só se preocupam com festas, que não têm objetivos, que não se preocupa com mais nada, que só se preocupa em se divertir no presente, segundo eles, aproveitar a vida, e eles se esquecem que no futuro eles vão precisar de algo. Infelizmente, eles não deixaram nada para o futuro, eles não investiram, não pensaram lá na frente. E aqui diz respeito às suas amizades e aos seus ambientes, porque isso pode mudar totalmente a sua vida. E esse foi o quarto hábito de Salomão para você enriquecer: andar com pessoas que querem o mesmo que você, e claro, estar em ambientes que são congruentes com seus objetivos e com o seu propósito. E o quinto hábito que enriquece, segundo Salomão, é um dos mais importantes de todos. É o hábito que as pessoas mais negligenciam, e acompanha aí comigo, que está lá em Provérbios 15, 22, que fala: onde não há conselhos, os projetos fracassam, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão.
O que o Salomão quer dizer com isso? Você não pode confiar só na sua sabedoria, só na sua experiência, só no seu conhecimento. Você precisa de ter conselheiros. E um grande exemplo disso nos dias de hoje é você ter mentores, que são pessoas que já chegou onde você quer chegar. E os seus mentores são as melhores pessoas para te dar conselho, simplesmente porque eles já erraram muito. Eles podem adiantar para você todos os erros que você não precisa cometer. Eles podem te ensinar um atalho para você chegar muito mais rápido no seu objetivo. Inclusive, se você ainda não tem mentores, eu te recomendo se inscrever aqui no canal para você já começar ouvindo e aprendendo uma pessoa que vai te ensinar a destravar e prosperar em todas as áreas da sua vida. E agora a gente já vai para o sexto hábito que enriquece, segundo Salomão, e esse está lá em Eclesiastes capítulo 3, que é o texto mais conhecido de todos, que fala sobre o tempo, que há um tempo determinado para todas as coisas. E nós vamos ler só o versículo 2, a parte B, que fala que há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O que isso quer dizer? Que é o sexto hábito de você saber o tempo de você plantar e o tempo de colher, ou seja, quando que você pode desfrutar e quando que você deve se preocupar em plantar. A plantação é algo que exige tempo para você poder colher os seus frutos. Como eu te falei, você investir o que você tem no presente pensando no futuro, ou seja, é algo de longo prazo. Se você simplesmente come o fruto e esquece de plantar, você vai ficar sem nenhum alimento no futuro. E você precisa ter um planejamento financeiro para saber quando que você vai poder gastar e quando que você precisa pegar essa semente, que é esse dinheiro que você separou para você poder investir e pensar no seu futuro. Da mesma forma que existe um tempo para plantar, existe um tempo para você ganhar o dinheiro, para você fazer dinheiro. Da mesma forma que existe um tempo para você colher, existe um tempo também para você gastar esse dinheiro, para você desfrutar e fazer o que você quer. Você só não pode inverter a ordem, nem desrespeitar essa ordem, porque senão você vai ficar sem o fruto, sem alimento no futuro. Só para você que ficou até o final, você vai aprender agora o sétimo hábito de Salomão, que é o maior segredo de toda a prosperidade de Salomão, de toda a riqueza que ele já construiu nessa terra, que, se você não sabe, foram trilhões de dólares, convertendo para os dias de hoje. E esse sétimo hábito está aqui em Provérbios 4, versículo 7, que fala que a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria com tudo o que você possui, adquire conhecimento. Olha o que o Salomão fala. Além dele falar que a sabedoria é a coisa principal, ele fala para você adquirir o conhecimento com tudo o que você tem, como se você tivesse que investir todas as suas fichas no conhecimento. Por quê? Porque é o conhecimento que vai mudar a sua mente, que vai transformar a sua mente. E o que é a sabedoria? É você colocar esse conhecimento em prática, porque você saber uma coisa, mas não fazer, é o mesmo que você não saber. Então, essa é a importância da sabedoria, é você agir. Inclusive, se você quer um passo a passo, um método infalível para você prosperar em todas as áreas da sua vida, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do Fórmula do Sucesso. Assiste o vídeo que tem lá, que eu tenho certeza que vai te ajudar. E essa é a hora de você ter sabedoria e agir em busca de uma nova vida, em busca de você prosperar, de você fazer coisas diferentes para ter um resultado diferente. E esses foram os 7 hábitos que enriquecem, segundo Salomão. E agora me encontra lá no vídeo do Fórmula do Sucesso. Tamo junto e valeu!